Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Agradecemos a Deus pela presença de vocês. Agradecemos a Deus também por mais este momento que Ele nos está concedendo aqui, para que nós estamos na casa dEle, para estudar um pouco da palavra dEle. Vou continuar a mensagem que eu preguei lá na Igreja Memorial em Bauru, Jeremias capítulo 11, fomos do versículo 1 até o 5. Se Deus permitir, vamos continuar. E foi muito proveitoso. Aqueles irmãos lá, que nós tivemos lá, foi uma surpresa, né? Que eu não vi pensando nem que ia ter culto, né? Pensei que era outra coisa. Era o aniversário da Ana Regiane e pensava que era outra coisa, que ia ser no lugar lá, né? Que ia apresentar alguém lá, o irmão Márcio, o pastor Gilberto, certo? Fizeram ontem o que eles apresentaram, né? E teve um culto lá, teve o almoço, teve muito bom lá, junto com aqueles irmãos lá. Fomos bem, voltamos, pela graça de Deus. E agradecendo a Deus, né, pelo convite, o irmão Paulo que chamou para a gente ir, né, desde a sexta-feira. E Deus já preparando todos, né. Eu não, que até aqui ia para pregar lá, hoje lá. Não preguei aqui, não teve culto, mas tivemos lá. Então, é isso daí. Então vamos orar e agradecer a Deus. Eu quero orar em favor deles, né? A gente já deixou o pedido em favor deles. E o irmão Márcio vai estar em Santa Cruz hoje, deve estar começando o culto lá, ele que vai pregar lá hoje. Orar em favor do pastor Natalino, família dele. Não sei se o problema não está bem de saúde, eu não sei o que é. Mais ou menos, né? Então, o problema que está passando, eu também estou, né? Eu não sei se tem mais outras coisas, né? Então vamos orar. Grandioso Deus e Pai, primeiramente pedimos perdão pelos nossos pecados e agradecemos, Senhor, por ter permitido nós trazermos nós aqui, não somente neste momento, mas todo momento de nossas vidas. Agradecemos pela salvação eterna em Cristo Jesus. E nos abençoa, Pai, neste culto, nos hinos que vamos cantar, que o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações e principalmente me usando também para trazer a Tua palavra, me dando sabedoria para trazer a palavra que Tu permitir. Em nome de Teu Filho, pedimos e agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar o Senhor, irmãos. Eu gosto do exemplo pé, ou seja, 192, a mulher que não tivesse casada com essa forma de vida. 192, só por Jesus.
Uma boa noite, né? Boa noite. Então vamos apresentar nossos pedidos de oração. Podem começar. Na minha viagem no Natal, meu filho vai chegar em Deus guarda no caminho que eu possa acordar logo, né? Em nome de Jesus. A nossa família. A família, meus filhos, netos, meu cunhado lá, A nossa família. Agradeço a Deus por tudo que não tem feito não fecho festa da minha família, tudo, né? E com a moça que está boa. Depois que o Daniel ouviu ele pedir oração para ele, a família dele, a Ana Rosa também, com Paulo, o Morinho de Monte foi para mim, ela não está boa, não. Eu queria colocar no seu coração, depois visitando lá, queria colocar no seu coração. por nós, pela família do Mateus, pela família do Mateus, pela conexão do Mateus. Oremos. Senhor, mais uma vez, agradecemos, e eu particularmente agradeço pelo dia de hoje, e por tudo que o Senhor nos proporcionou, a mim e ao pastor, e as nossas famílias, lá em Bauru, mais uma vez pedimos pela Regiane, que o Senhor possa abençoar a vida dela e da sua família, e os irmãos todos lá de Bauru, assim como todas as igrejas, que também estão reunidas, cultuando o teu nome, lá em Santa Cruz, o Márcio lá, o Senhor usa ele lá, E agradecemos por dia de hoje. E pedimos, por esses pedidos que aqui foram mencionados, que foram expostos, na sua presença, e o Senhor pode, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, pode nos conceder aquilo que estamos pedindo, se for da sua vontade. Pedimos, pela irmã Sônia, pelo Guerino, por tudo que ela pede, pelas suas filhas, Pedimos pela irmã Rosa e o irmão Daniel, que o Senhor possa estar cuidando deles. Pelo irmão Antônio, nas necessidades, da saúde principalmente, pela sua família, aqueles que estão ao seu redor, que o Senhor possa estar abençoando. Pelo irmão João, irmã Rosinha, naquilo que eles necessitam também, que pedem, que desejam, principalmente na saúde de nós todos, pedimos por nós todos assim, Pelo irmão Osmarina, pelos seus filhos, netos, pelo seu cunhado acamado, pelas pessoas que cuidam dele, que o Senhor possa estar dando força, física e espiritual para isso. Abençoe a Elisa, o seu futuro, e a irmã Maria José, naquilo que ela deseja, naquilo que ela pede, naquilo que ela está querendo, que o Senhor possa também socorrê-la nas suas necessidades, tanto ela como o pastor, na sua vida particular, na sua vida na saúde, no físico, no espiritual, que o Senhor possa estar amparando, aquele lar que sempre esteja de portas abertas para estar recebendo, os teus servos e cuidando, Pela irmã Maria, pela sua viagem, pela viagem do seu filho, que está vindo, que o Senhor possa estar cuidando de tudo, amparando, cuidando, que nada de mal aconteça, que ela possa gozar desses dias lá com a sua família, fora, de paz, tranquilidade e de segurança na sua presença. E peço também, por mim, pelos meus irmãos, pelos irmãos da Cássia, todas as suas famílias, aquilo que eles necessitam, principalmente na saúde, que o Senhor nunca deixe faltar para nossas famílias aqui, aquilo que eles necessitam, aquilo que eles precisam, não deixe os teus servos desamparados. E peço pelo Mateus, na sua saúde, no exame que ele vai no médico amanhã, que o Senhor possa estar pondo a mão, que nada de mais grave aconteça, ele, a Cássia, lá em Marília amanhã. E pela Olívia também, na sua saúde, que o Senhor possa estar livrando ela daquela enfermidade, daquela alergia, que ela possa viver uma vida normal, E também pelo seu futuro, que ela possa servir a Cristo um dia, segundo o seu querer, a sua vontade. E pelo culto de hoje, pelo estudo da sua palavra, que o Senhor possa estar abençoando o pastor, que tudo que ele disser, seja
de edificação para a sua igreja, de crescimento espiritual, nos dê o entendimento naquilo que na sua palavra, e não só hoje, mas no futuro dele, dessa igreja e de todas as igrejas. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E pela irmã Rosa e irmã Melina, né, também, Deus possa abençoar. Então, abram vossas Bíblias em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 11, versículo 5. Porque até o versículo 5, preguemos lá hoje. Quem quiser ouvir, começo só no Facebook, lá no nosso Facebook, lá, ouve a mensagem que foi pregada lá. Então todos acharam, né? Então somos gratos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos está dando de pregar a palavra dele. Amanhã a gente não sabemos o que acontecerá. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós devemos reconhecer isso. Sempre está pensando isso. A minha vida está nas mãos de Deus. Não está nas minhas mãos. Não, irmãos, se nós formos pensar, analisar bem, nada que nós temos está nas nossas mãos. Nada. Dinheiro não está nas nossas mãos. É Deus que nos deu. Ele dá e Ele tira. Nossa casa. Se a gente pensar bem mesmo, o que nós somos? Somos nada. Se não for misericórdia de Deus, nós não somos nada. E graças a Deus, de nós ter compreendido o quão mal nós éramos no passado, e continua sendo. Mas só que nós somos mal, mas um mal regenerado. Nós não somos, o coração nosso é regenerado. Continua sendo mal, porque nós estamos na carne. Às vezes nós não fazemos o bem que deveríamos fazer, e fazemos o mal. Então, mas graças pela misericórdia de Deus, que Ele nos salvou em Cristo Jesus. Amém? Então vamos ler um versículo aqui, continuar o versículo 5. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Jeremias respondeu: então eu respondi, inspirado pelo Espírito Santo: Amém, ó Senhor. 6. E disse-me o Senhor: apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras desta aliança e cumpri-as. Não é só ouvir, está dizendo, cumpri-as, praticá-las. 7. Porque deveras adverti a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Então, falando isso para nós hoje, eles falam no passado, para os pais, falando para eles, Jeremias. E nós, quando ele nos tirou nós do mundo, ele que tirou, com mão forte. Então ele agora advertiu, ele faz uma advertência para nós. Não, para nós, que hoje nós madrugando e protestando e dizendo: dai ouvido à minha voz. A gente falou para Jeremias falar para isso. 8. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança que lhes mandei que cumprissem. Porém, não cumpriram. Vocês notaram bem, irmãos?
não ouviram, está dizendo no versículo 8. Quer dizer que não ouviram, eles ouviram o que falaram, escutaram, mas só que não obedeceram, não acataram. Então vamos fazer, ouviu? Vamos fazer. Não aconteceu isso. Nem inclinaram os seus ouvidos, nem inclinaram para ouvir bem. Antes, andaram cada um conforme o propósito do seu coração. Muitos cristãos estão fazendo isso hoje, não estão ouvindo o que o Senhor disse na palavra. Não lê a palavra de Deus. Não ouve. Então lê conforme a cabeça dele, o coração dele, o seu propósito. Coração malvado ele chamou, não é um coração malvado. Por isso trouxe sobre eles todas essas palavras da aliança que lhes mandei que cumprissem, porém não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir, a casa de Israel e a casa de Judá. Quebraram a minha aliança que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre vós, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então irão à cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos seus deuses, a quem eles queimaram incenso. Estes, porém, de nenhum modo os livrarão no tempo do seu mal. Porque, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses, ó Judá. E segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares, a impudência, altares para queimar incenso a Baal. Até aqui por enquanto. Que Deus abençoe a leitura da tua palavra. Então vamos continuar então aqui em Jeremias, voltando aqui no capítulo, versículo 5. Então ele falou aqui: uma terra que mana leite e mel. Duas coisas boas, um símbolo aqui, ó. Leite e mel. A aliança, primeiro, quando ele falou os pais, foi firmada com Abraão, uma promessa divina, não é uma promessa humana, não é uma promessa de governo, não é promessa de ninguém, promessa divina, vinda de Deus, para o homem, não promessa de homem para o homem. A promessa de homem para homem, não cumpre, dificilmente. Já não deve fazer promessa, já é errado. O que tem direito de fazer promessa é Deus, é Ele que fez promessa. Ele fez e pronto, ele não retirou, está feito. Então, agora o homem fazer promessa para outro, ele não tem capacidade, não tem poder de cumprir. Faz promessa impossível, jura falso, jura por Deus, usa até o nome de Deus. Ele falou que quer aceitar esta graça. Poxa, se aceitar, ele falou, então ele fez a promessa. Então a promessa vale para nós hoje de um jeito diferente, não como eles, né? Agora, dependendo de nós aceitar. Ele fez a promessa que aquele que aceitar Jesus, o Filho de Deus, será salvo. A promessa. E vai colher salvo, vai para onde? Vai morar com Ele, salvo da condenação eterna. Por enquanto nós somos salvos da condenação eterna, a nossa alma, o corpo ainda não é salvo. Nós estamos sujeitos a muitas coisas de acordo com o que nós fazemos aqui, nós semeamos. Conforme nós semeamos, nós vamos colher. Se nós semear o mal aqui, nós vamos colher mal. Então, por isso que ele disse: uma terra que produz leite e mel para os seus filhos. Para os seus filhos, não é porque não é filho. Mas eles não guardaram as suas promessas que foram feitas para eles. Eles não guardaram.
Na verdade, o homem falha em toda a prova que ele é exposto, ele falha. Toda prova que faz, dificilmente ele vai ser aprovado. A prova de Deus é difícil, mas não é impossível. Deus sabe que nós não vai fazer passar na prova mesmo. Ele já sabe quando nós vamos fazer ou não, quando nós vamos atender ou não. Então, por exemplo, suas obras deles e as nossas obras, nossos esforços, plural, vamos ler assim, são nossos esforços, vamos dizer assim, são fracos, são limitados. Nós temos até um certo limite, nós esforçamos, nós temos um limite. O único que foi limitado, teve limite, é Jesus. Ele foi até a morte de cruz, até o final, para poder pagar a nossa salvação completa, para não ficar uma ponta de falha para o diabo, o inimigo, não acusado. Então Jesus é o único, e nós já vamos caminhando pela fé, vamos procurando, erramos, voltamos, confessamos, endireitamos, caímos, mas não fica prostrado. Cair é do homem, o versículo diz, o levantar é de Deus. O cair é da carne, é do homem, o homem cai. Quando ele levanta, não é do homem, é de Deus, é o Espírito Santo que o levanta. Não deve ficar prostrado a vida toda. Caiu, daqui a pouco, arrepende. Ora, não fica prostrado não. Então nós somos limitados. Agora, Deus faz tudo isso na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas que nós recebemos é na pessoa do seu Filho amado. Começando pela salvação. Cristo, tudo na pessoa de Cristo, o que o homem não podia fazer por si mesmo, Deus os fez, salvando em Cristo Jesus. Isso nós não podíamos fazer por nós mesmos. De quando nós podemos fazer alguma coisa, nós temos que fazer, Deus sabe que nós fazemos. Quando é impossível para fazer, então aí Deus faz. Tem coisa que Deus, é Ele que faz, né? Não conseguiu. Versículo 6. E disse meu Senhor, Jeremias, o Senhor disse para ele, apregou, a outra passagem, não leio na outra versão, mas foi, prega, evangeliza, está aí aberto, irmão Paulo? Aí é Genebra. Apregou, versículo 6. Apregoa todas estas palavras. Pregar é uma coisa diferente de falar, irmãos. Pregar é uma coisa do martelo batendo no prego, porque aí eu tenho que ouvir. Pregar. Então ele disse, apregoa todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então não é só no púlpito, pregar nas ruas também. Você encontra a pessoa, você prega. Ou sai pregando. Então, vai falar dizendo, ouve as palavras desta aliança e cumpri-as. Eu não vou falar agora, porque está gravando, porque eu esqueci de falar para os irmãos. Outra vez num lugar que eu tive, um dia que eu cantei, que eu falei, num lugar, encontrei o filho do Dom, vai mexer comigo. Irmãos, a gente vai, o cristão recebe as coisas tudo de repente, vocês já imaginam quem é. Preguei, eu falei para ele, convidei para vir na igreja, tudo que ele falava, falei, não é assim, pregando para ele, falando para ele, ele dava atenção, aí depois ele vinha com outro assunto, falando, eu explicando bem claro, primeiro passo é a salvação, não depende de nós, nossos esforços, depende só de você, falei, você, que dá para fazer, é crer, é ter fé e aceitar. É interessante isso. Então, conforme você está no lugar, a pessoa puxa o assunto, não fica quieto não.
Às vezes o cristão fala muitas coisas, é bom para falar muitas coisas, não hora dessa ele cala. Não pode calar. Eu não sei, eu não me lembro bem se isso está escrito, agora não me lembro. Se não falar as pedras, falam. É uma forma de expressão. Então ele fala, ouve as palavras desta aliança e cumpri-as. Aliança quer dizer um acordo. Então o Senhor está dizendo aqui a Jeremias que seja um pregador que fosse pelas ruas, tanto em Jerusalém como na cidade de Judá. Ele guardou em sua memória a palavra de Deus. Então quando nós ouvimos, nós devemos guardar um pouco da palavra de Deus, para dizer ao povo que escutasse a ele sobre as palavras das Escrituras Sagradas, as palavras de Deus. E também Jeremias, ele pedia que o povo arrependesse, porque Deus tinha falado para ele, que o povo arrependesse das suas teimosias. A teimosia é a pior coisa que existe. Um homem teimoso, rebelde, não humilha. O cristão não deve ser assim. Às vezes o cristão vai até certo ponto, depois ele reflete e vê, não dá certo. Que nem o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, é dar coice em pontas de ferros, vai machucar ele. Sua teimosia de viver desobedecendo a palavra de Deus nas Escrituras Sagradas. Muitas pessoas teimosas. E então ele insistia aos seus seguidores acreditar e obedecê-los. E nós somos seguidores de Cristo, nós devemos obedecê-lo. Chega o momento de cultos, vamos obedecer ao Senhor, não seja rebelde, a não ser por motivo de força maior. Devemos estar nos cultos. É muitas poucas pessoas que estão frequentando hoje. Aonde que está o problema? Aonde? Com quem que está? Porque só acreditar e não obedecer não vai resolver nada, se torna pior. Não, eu acredito, mas não obedece. Então o povo precisa ter oportunidade de salvação. Eles precisam da salvação. Mas só que precisa que eles damos a oportunidade para alguém falar, para o Espírito Santo entrar. O Salvador Jesus Cristo, deixa ele entrar. Ele entrar, ele faz uma limpeza na casa. Quando você entra numa casa, compra uma casa ou entra numa casa, você não procura fazer uma faxina na casa, uma limpeza, tudo que é ruim você tira, vai varrendo, dá aquele trabalho, olha a limpeza que nós fizemos um dia disso aqui, as irmãs. É assim. Agora quando o Espírito Santo entra, ele faz, tira tudo. Porque só ouvir e crer e não obedecer não resolve. Sendo assim, o último estado se torna pior que o primeiro estado. Porque ele ouviu, ele sabe, começou e voltou para trás. 7. Porque deveres advertir a vossos pais no dia em que eu tirei da terra do Egito. Eu já falei aquela hora. Por quê? Ele os advertiu desde que nós vemos nossos pais na fé. Quem é o pai da nossa fé hoje? Tirando do Antigo Testamento. O saudoso irmão Félix, os demais, é nosso pai na fé, vô de alguém. Nosso pai na fé, que nos pregou primeiro a Cristo. E ele, principalmente, de muito trabalho. Eu não fui aceitando assim fácil da primeira vista. Primeira vez que eu vi. Então pronto, ele advertiu. No dia que ele nos tirou da terra do Egito. Hoje vamos dizer assim. No dia que na terra ele vinha no mundo. Até o dia de hoje que nós estamos vivendo. Então agora, madrugando e protestando e dizendo, dai ouvido à minha voz. Então nós devemos trabalhar. O sentido desse versículo é, dar ouvido à minha voz. Perguntaram por mim o título lá hoje lá, né? Aí eu não marquei o título, eu falei lá na mesa lá.
E eu falei assim, ouvir a voz agora aí, ó. Que esse aqui está para frente, não. Dar ouvido à minha voz. Aqui, esse dar ouvido à minha voz, ele está chamando a atenção dos ouvintes para obedecer a Deus, Jeremias. Dar ouvido à minha voz, eu estou falando, eu estou chamando a atenção de vocês e de nós também, para obedecer a Deus. Jeremias, o profeta pediu para obedecer ele. Assim como ele estava obedecendo, ele era mandado. O profeta Jeremias. Desde o momento em que já se converteram, vamos falar para nós hoje, desde o momento que nós convertemos a Cristo, nós fomos separados e santificados para servir o Senhor. Nós não podemos servir só nós mesmos. Nós queremos só servir a nós. Venha a nós, o vosso reino não. Só quer que venha. Tem que abrir as mãos, irmãos. Tem que abrir o coração, servir a Deus. Ninguém arrepende, ninguém perde, só tem a ganhar. Tudo que nós fazemos para o Senhor só tem a ganhar. Ou pode ganhar nesta vida, ou na vida futura. Só tem a ganhar. A gente vê, Deus abençoa as famílias, nossas famílias, abençoa, até adquirir os bens materiais. Não vamos pregar prosperidade. A prosperidade não é assim, tão fácil, não. Mas pode prosperar na vida material também. Porque ele abençoa, ele é abençoado, ele contribui com a obra de Deus. Tanto em situação financeira como a parte espiritual. E assim por diante. Agora, deve obedecer. Desde o momento que eles foram libertados do Egito. Então Jeremias falou, vamos agora, Deus já libertou. O mais difícil ele fez, vamos servir a Ele. E hoje para nós, vamos servir, Ele está dizendo para nós. Desde quando Deus, por meio de Cristo, nos tirou do mundo antigo, do mundo que nós vivíamos, e Ele do Egito, agora, estamos no Egito moderno, que se chama hoje. Não vamos fazer o mesmo que nem eles fizeram, que é voltar para trás. Muitos estão voltando para trás. Era para seguirmos o caminho de Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ele disse. E não os seus próprios caminhos. A pessoa quer seguir os seus próprios caminhos. Desde quando nasceu, vai crescendo, seguindo a religião dos pais, vai crescendo. E pronto, às vezes sai um filho bom, educado, mas não salva. Não aceita Jesus, mas é uma pessoa criada uma boa família, com uma boa educação. Isso vale para essa vida. Se você criar uma boa educação, respeitar os mais velhos, os pais, a família, respeita até a Deus, teme a Deus, mas não entrega o coração a Ele. Não é uma pessoa cristã, ela pode ser uma pessoa religiosa, uma pessoa boa, como era Cornélio. Você vê que lá no livro de Atos, Cornélio era um religioso da primeira classe, vamos dizer assim. Ele orava contínuo a Deus, a Bíblia fala. Pedro disse, né? Ele fazia esmola, caridade ao povo. Olha, vivia. E Deus só faltava o necessário. Fazia de tudo, confiando naquilo para se salvar, talvez. Cornélio, capítulo 10 de Atos. Agora nós não devemos seguir o nosso próprio caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É seguir esse caminho. Este é para nós caminhar a vida toda, enquanto nós temos tempo, nós temos vida. Ele nos dando vida aqui na terra. Não os nossos próprios caminhos. Resultado negativo, agora vamos ver o 8. Mas se não ouvirem, nem inclinarem os seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre eles todas essas palavras desta aliança, que lhe mandei,
que cumprissem, porém não cumpriram. Então, Jeremias aqui examinava os seus ensinos com aquelas da imaginação humana. Então, ele examinava os ensinos verdadeiros de Deus, tudo, e a imaginação. O homem imagina uma crença, um modo de crer, de servir a Deus, que Deus não aprova. E declarava que era a vinda de Deus. Hoje tudo fala, é a vinda de Deus, nós servimos a Deus. Com certeza viria para aqueles que aceitavam esta religião da imaginação humana criada pelo próprio homem. Como está lá nesse Jeremias, nesse livro de Jeremias, no capítulo 7, um pouco para trás, versículo 13 e 14, disse assim: agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, madrugando e falando, e não ouviste. 14. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, a este lugar que vós confiais, a este lugar que vós dei a vossos pais, como fiz a Siló. Então, mesma coisa aqui, vamos citar aqui, vamos usar assim, nesta casa aqui, outra casa, se vocês estão aí, que chama pelo meu nome, na qual não confiais. Você chama pelo meu nome, mas não confia, não entrega, não tem aquela fé genuína de confiar que eu sou Deus, sou o Criador, sou o Salvador, sou o teu ajudador, sou o teu protetor, e fica procurando em outras religiões, correndo atrás de promessas, atrás de homens. Não, vamos direto ao Senhor. Exemplo, a frase madrugando e falando, do versículo 13, quer dizer uma maneira de falar. Desde cedo, com zelo contínuo, ele pegou desde cedo. Aquele zelo contínuo, mesmo sem uma resposta, um resultado favorável. Não desanima. Às vezes esperamos alguma coisa e a resposta que vem não nos agrada. Às vezes vem assim, não é para nós desanimar. Às vezes nós oramos, pedimos, e a resposta não vem. E a gente vê as coisas não estão dando certo, mas eu estou orando a Deus, eu estou indo na igreja, eu estou servindo. Calma, vamos ter paciência. Não vamos perder a paciência com Deus. Espera, tudo tem um tempo. Deus, nós devemos, a falha está em nós. Então, o profeta assinala que a ruína de Siló, para ilustrar a ira de Deus, que quando a corrupção entra, cai sobre ele mesmo. Ele tinha abordado um assunto que ele certamente pedisse uma destruição para o templo. Mesmo assim, não quiseram ouvir. E sendo a capital religiosa de Judá, mas sem Deus nos seus corações, e vida não é nada. Pode ter tudo o bem que tiver. Você pode morar na capital, morar no melhor palácio, melhor na casa mais boa, pode ter o móvel bom que tiver, pode ter bastante dinheiro no banco, pode ter casa boa, pode ter todo o conforto, pode ser um bom religioso, mas se não tiver o principal Deus no coração, é tudo em vão. Morre, aquilo fica tudo aí. Pode ter propriedade, pode ter fazenda, pode ter o que for. É um miserável, não é miserável aos homens, rico, tem de tudo. Tem um pedaço do céu aqui na terra. Quem sofre é os pobres. Mas se não tiver Deus no coração, é miserável. Morreu, vai para o inferno e fica tudo aí. Agora, um arranjo, um trama que se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém.
Versículo 9: Disse-me mais o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Então, está claro que esta conspiração, quer dizer, uma tramóia, poderia ser a resistência a voltar à idolatria. Quando a pessoa se desagrada das mãos de Deus, a tendência é voltar à idolatria. Quer dizer, ele vai adorar ele mesmo, ele vai adorar outras coisas, vai prestar culto de outras coisas, vai fazer os seus gostos. Dificilmente uma pessoa, um cristão, abandona os cultos, abandona a igreja uma vez por todas, ele vai seguir o caminho santo. Ele vai errar muito, ele vai viver na lama do pecado. Aí ele é com Deus, não tem nada a saber, Deus é que sabe. Se a fé dele é genuína mesmo ou não é, se tem, vai acontecer qualquer coisa, uma morte prematura, tudo. Então vamos parar aqui, a hora já praticamente já deu, e vamos louvar o Senhor. E quarta-feira, hoje, domingo, estaremos aqui, se Deus permitir. Que nós vamos cantar. Dois, três, cinco. Cristo te chama com o teu nome. Cristo te chama.
ficar de pé, eu vou orar. O Paulo já orou bastante aquela hora, já agradecemos eles por isso. E agradecemos o psicoto realizado, que possamos estar quarta-feira, que se Deus permitir que dê uma boa semana a todos nós, de acordo com a vontade de Deus, se Ele permitir, oremos. Amado Deus e Pai, primeiramente agradecemos, Senhor, por este culto já realizado, agradecemos pelos hinos que cantamos, agradecemos a Ti por ter dado força para isso, ânimo e a mensagem que foi pregada. Que nós possamos, Pai, crescer na graça e no conhecimento que vem de Ti, principalmente a mim, cada um de nós, Senhor, que possamos ter uma boa semana de acordo com a Tua vontade e nos ajude. E em todo momento que o Senhor tem nos ajudado, nós agradecemos a Ti, pedimos em favor de todas as igrejas, em cada local que elas estão habitando, trabalhando por Tua causa. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos o perdão de nossos pecados. Amém. Amém.